Irmãos e amigos, os livros sagrados da Índia, o Bhagavad Gita, que representa uma epopeia e uma canção, em que, através dele, Krishna doutrina Arjuna, em que se trata da elevação do seu erguimento do homem, da elevação espiritual do autoconhecimento. Este livro diz, e eu já tenho dito, dentro de vós há um amigo sublime. Este amigo que não traz, mas o homem não compreende, ou a mulher, que Deus está dentro de cada um. E não o procuram, não o sentem e não o respeitam, porque esta é uma lei universal. E assim sendo, não calculam que prejuízos tremendos ocasiona a língua, que forças terríveis nós atraímos através da língua. E nós vamos paulatinamente mostrar a cada um a responsabilidade daqueles que não podem frear a língua, usam juízos temerários a respeito dos seus semelhantes, das palavras de Jesus no seu Evangelho de Lucas. Tremendos são, como disse o profeta Tiago, os tropeços da língua. Começa porque, através da língua, o homem se envaidece, se considera um mestre superior a todos os seus irmãos. Mas esse homem se esquece que, através desta insânia, ele prejudica-se a si mesmo, porque nós temos que imitar, nos dias atuais, a Jesus, nosso mestre, que foi humilde de coração. A língua, esse pequeno membro entre os membros, é algo terrível, como disse Tiago, ocasionando ao homem e à mulher coisas terríveis que agravam o seu karma, o seu futuro espiritual, desviando cada um através dela do caminho reto da estrada estreita que Jesus Cristo passou. Vede os animais, o cavalo tão submisso, um simples freio na sua boca o domina e o homem o dirige completamente. Vejam as naus com velas possantes que o vento leva daqui para acolá através de um pequeno leme. Vejam, meus irmãos, como um pequeno fogo incendeia um grande bosque. Assim diz Tiago, a língua é um fogo tremendo, está cheia de iniquidade, está cheia do mal. Ela inflama a roda de nossos nascimentos e nos inflama e atrai a esta força terrível dos mundos infernais. Então, no Lares significa, através da palavra sábia de Tiago, que quando ao redor de uma mesa, onde temos que manter o silêncio e agradecer a Deus, veiculamos a língua para criticar e julgar, nós não temos religião nenhuma. Nós estamos nos afastando e rebelados
contra o ensinamento de Jesus. A língua é uma iniquidade, porque através das línguas ocasionam-se guerras, ocasionam-se coisas tremendas para a humanidade, como na Inquisição. E como este grupo e os que vêm aqui se juntar pela lei kármica são todos regressos da Inquisição, todos médios, porque conforme disse Paulo, ninguém na terra, Epístola Romanos 3, é inocente. Todos são pecadores. A língua é terrível, é como uma víbora dentro da boca. E essa língua, capaz de tanta maldade, pode destruir, envenenar o corpo, envenenar a todos os irmãos. Então, por quê? Diz o apóstolo, que esta língua traz em si grande iniquidade. Porque já erramos através da língua, dos falsos elogios, das calúnias, do mal que ocasionamos à humanidade através da nossa invigilância. E a roda do nascimento nada mais é do que a lei kármica, a lei de causa e efeito que se agrava, aumenta o karma, as dores, porque a lei de causa e efeito é inexorável. É como disse Einstein, a lei de todo o universo do cosmos. Ninguém pode infringir essa lei. E se todos compreendessem isto, cada um guardaria um máximo cuidado no falar palavras fúteis, superficiais, que não redundam em atrações dessas fontes inferiores, infernais, que querem dizer lugares inferiores, imundice, pestilência, que sonha, como disse o apóstolo para todos nós. Porque nos dias que nós estamos vivendo, esta língua, através de boatos, através de notícias mentirosas, porque o apóstolo Paulo, lá na Epístola Romanos, verifique 3, todo homem é mendaz, mente, é atraído pela língua para comentar e tornar na conversação pontos objetivos para fazer com que o mal progrida em todo o universo. Portanto, se o nosso karma era brando, doce, nós podemos nos desviar dele pela língua num instante, porque não escutamos nada, não ouvimos coisa alguma das verdades que nos tocam o coração. É aquilo que o profeta Isaías, triste, dizia: Senhor, quem creu na minha pregação, na nossa pregação? Tem olhos para ver, mas não veem. Tem ouvidos para ouvir, mas não escutam. São todos insensíveis às coisas do Espírito. Fogem espavoridos, porque já estabeleceram, através da língua, aliança com o mal. E, portanto, nós verificamos que a língua viperina causa o mal a nós próprios, causa a nossa degradação, traz iniquidades para nós e para os outros, porque segundo a lei, tudo que se faz através do pensamento, das palavras, da ação, se repete num ciclo doloroso, para que pela dor a criatura compreenda que tem que estabelecer o equilíbrio do universo e do cosmos. E assim sendo, as aves, como diz o apóstolo Tiago, os répteis, todos os animais marinhos, podem ser modificados, domesticados na sua natureza pela ação humana. Mas a língua é terrível, é um fogo. O homem
não pode quase domá-la quando toma as providências necessárias anteriormente e de repente cai na cilada terrível das críticas, das condenações e dos julgamentos, indefectíveis para aquele, mas retornativos para cada um que assim procede. Porque a lei funciona, não imediatamente. Dias depois, tempos depois, vem a doença, vem a enfermidade, porque a língua, como disse Tiago, tem peçonha em si. E por que o apóstolo fala que ela tem peçonha? Vejam lá o capítulo 3 do Novo Testamento de Tiago. Porque quando nós proferimos uma mentira, um embuste, um engano, uma traição, uma calúnia a quem quer que seja, nós estamos criando cargo terrível. As forças do universo sentem este abalo de cada criatura, porque nós não vivemos só na nossa família. Nós estamos sujeitos, como foi dito, à lei cargo. A lei é universal, aos conselhos e advertências de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, com essas conversas, com essas coisas fúteis, superficiais, nos tornamos cada vez mais intoleráveis pela boca. Ouvimos o que não devemos ouvir, e a língua atrai para nós dessas fontes de imundície, de peçonha das trevas, desses espíritos trevosos animalescos para a nossa alma. E como eles querem destruir, fazer sofrer, nós teremos no nosso corpo estas infecções, estas necroses, tudo isso que foi ocasionado pelos mesmos erros do passado. Então a língua transmite assim, pelo relacionamento nosso com as trevas, com os núcleos da maldade, essas forças para o nosso lar, para o nosso local de trabalho, e a nossa vida se torna insuportável. E quando estas criaturas recorrem a ótimos médicos, a infecção campeia completamente, porque a nossa língua infeccionou todo o nosso corpo. A língua contamina todo o corpo com a nossa conversação indesejada. Portanto, uma boca que foi feita para abençoar, uma boca que foi feita para amar, uma boca que foi feita para estimular uns aos outros, porque essa é a nossa obrigação, maldiz de repente, se enfurece, de repente, as forças animalescas penetram, sem a criatura sentir, mas deformam o rosto, os órgãos sentem esse choque terrível da maldade, e a língua que deveria abençoar, maldiçoou pela vingança, pelo ódio, pela vingança. Mas, diz Tiago, uma fonte, um manancial d'água doce não pode ser amargosa. Não colherei de figueira outros frutos diferentes. As videiras não produzem figos e, portanto, uma língua para abençoar é como uma fonte que é pura e não pode dar ao mesmo tempo água doce e amargosa. Estes ensinamentos representam, através da língua, a nossa saúde, a nossa paz, a nossa mocidade, a nossa juventude. Porque pela conduta do homem não há nunca o envelhecimento do espírito. Além disso, vamos repetir ainda Tiago. Nós, no capítulo 1, ele diz, nós fomos criados pela palavra da verdade. E esta palavra da verdade
É Deus em manifestação em todo o universo, como a força primordial de todas as forças. E esta palavra da verdade nos delegou que todos nós fôssemos as primícias de todas as suas criaturas. Portanto, o homem, depois dos animais, foi criado para essas primícias. Não pode se animalizar, bestializar, ligado a essas forças trevosas, só que só querem nos massacrar. Então o apóstolo diz que todos nós devemos ter o cuidado com a prática da palavra, que nós devemos ser tardios para falar. Quanto menos falarmos, melhor. Devemos ser tardios para nos irritar, porque através da irritação se penetram todos esses germes malignos no nosso corpo. E não há asepsia perfeita, por maiores que sejam, quando o nosso corpo, através da nossa língua, está completamente infectado. E assim sendo, nós devemos ouvir a palavra que nos toca a alma, ouvir a palavra que nos toca o coração, e sermos, não, ouvintes fáceis, que se esquecem dessas coisas para mergulhar simultaneamente nas coisas do mal, da ilusão. Essas criaturas representam como que um viajante no deserto, que vê uma miragem, coisas belas e reais, e de repente chega à concretização de tudo aquilo foi ilusão. Não devemos nos iludir. Os ensinamentos de Jesus Cristo não podem ser pregados em vão. Deve ser parte da nossa vida como um meio mais eficiente para que, através da nossa língua, possamos estar em comunhão com Deus. Portanto, não devemos ser ouvintes para sair daqui e esquecermos tudo. Devemos ser obradores, operadores dessas verdades evangélicas para o nosso bem, a nossa felicidade, porque Deus, criando-nos pela palavra da verdade, nos tornou criaturas crísticas, viventes, sempre e sempre eternamente, quando nós cumprimos a lei. Não dentro de quimeras, de ilusões, de futilidade, que travam completamente o objetivo do homem na terra, que é se engrandecer, ser feliz e não adoecer. E então, diz o apóstolo, que todos nós deveríamos nos cingir por uma lei que se chama a lei da liberdade. Porque Deus não criou seus filhos para que eles vivam jungidos à escravidão. A liberdade do espírito domina em todo o cosmos e no mundo invisível. E nesta lei de liberdade, nós seremos automaticamente, conscientemente julgados por nós mesmos. Porque o homem que ouve essas palavras, que se esquece completamente, é como aquele que vai a um espelho, ver a sua fisionomia e ao sair dali esqueceu de tudo. Mas aquele que vive dentro da lei da liberdade, a lei kármica, a lei criada por Deus, este compreende o que é a verdadeira religião. E a verdadeira religião é reprimir a língua, porque não é adorando ídolos em coisas exteriores, acendendo velas, coisas que estamos vendo que nada realizam, que Deus nos escuta. Deus nos escuta pela nossa palavra de verdade. Deus nos escuta quando nós abrimos nossa alma para Ele. Quando vivemos de acordo com as leis que seu Filho unigênito trouxe à terra para seguirmos e alcançarmos através da estrada estreita o caminho de nossa redenção. Então, podemos falar com Deus, podemos seguir os ensinamentos daqueles que há 5.000 anos antes de Cristo já anunciavam que dentro do homem está Deus,
mas é preciso reconhecê-lo. E como reconheceremos se a nossa língua viperina continua condenando, julgando, caluniando? Tanto dentro dessa lei de liberdade, segundo o entendimento do grande apóstolo Tiago, nós reconheceremos que a verdadeira religião é refrear a língua. É, nesse refreamento da língua, quase impossível não perdermos o rumo para a nossa felicidade e a nossa redenção. Atenuarmos as arestas pudes do nosso karma, da lei de causa e de efeito, e fazermos com que, cada dia, sejamos um exemplo digno de um servo de Jesus. É pela lei de liberdade que nós seremos julgados, e, portanto, devemos pensar que, livres de espírito, nós podemos alcançar as alturas e não as profundidades terríveis das trevas. Meus irmãos, vamos confirmar estas palavras através do Espírito de Scott, o nosso irmão Emmanuel. Ele diz que a palavra pode conduzir a humanidade a caminhos muito diferentes para a evolução do seu espírito e atingir o objetivo. Porque quando há sinceridade da humildade no coração, o homem, através dos testemunhos que acompanham essas palavras, colabora, cada um na sua individualidade, pelo progresso da humanidade, pelo que foi dito por homens sábios, pela própria história verídica e pela ação benéfica dos outros. E então, esta palavra é palavra divina. Esta palavra é a palavra que vem do alto, porque este homem refreia a sua língua, temeroso, com toda humildade, e errar de ser traído pelas trevas. Porque as forças trevosas, nos dias que estamos vivendo, os últimos ciclos de vida na Terra, procuram cada vez mais aliciar prosélitos, a fim de que possam manter as energias do núcleo, usando da nossa vitalidade e vampirizão. Enquanto nós temos um celeiro divino, em que da fonte divina vem todos os recursos para nós nas horas difíceis, e quando nós, pela nossa palavra, podemos atrair o Divino Mestre para nós através do seu Cristo, nós nos perdemos, nos eliçamos, numa paliçada, atraindo estes inimigos do Cristo e o Anticristo. Cuidemos, pois, da nossa língua. Houve um médium extraordinário sueco, Emanuel Swedenborg, que, falando a respeito da língua, ele diz que a nossa língua tem que ser conservada, como disse o apóstolo Paulo, para que em nós repercuta a língua dos anjos. A nossa língua tem que aprender, através da sua repreensão, a linguagem dos espíritos dos anjos de luz. Porque os anjos falam uma língua muito difícil de ser compreendida na Terra. Os espíritos. A linguagem dos espíritos, por mais elevada que seja, não encontra no homem e na humanidade o meio necessário para que ela seja ouvida. Daí o que afirmou Isaías e todos os apóstolos. Por quê? Para que nós sintamos a ação espiritual, a ação benéfica dos espíritos, dos nossos verdadeiros amigos, é preciso uma condição, uma postura da língua, uma postura em que nós, com toda humildade, reconheçamos o poder de Deus, sua justiça indefectível agindo sobre nós. E então,
com a humildade do coração, verificando, autoexaminando, fazendo uma introspecção diária do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa necessidade de sofrer, abrimos uma porta. Temos à nossa disposição um verdadeiro telefone, onde os espíritos de luz vêm nos ajudar nas horas difíceis e se comunicarem conosco. Isto tem sido assim desde os primórdios da humanidade. Em Israel havia um homem chamado Elcã. Ele tinha 2 esposas, como era o hábito naquele tempo. Nessas 2 esposas tinha Ana, profetisa, estéril, e na outra era Ana, na qual ele tivera 8 filhos. Esta, vaidosa pela prole que tinha criado, procurava pela língua destruir a sua companheira, fazê-la sofrer para que ela se afastasse do seu esposo. E então, num templo, onde as 2 se encontraram, ela aproveitou aquela ocasião em que se comemorava Jeová para condená-la, julgá-la e lançar um terrível ódio contra ela. E ela desceu triste, porque foi se comunicar com Jeová, o Deus dos judeus. Não se alimentou e seu coração enfraqueceu. E Elcana, que muito amava, lhe disse: por que estás triste? Por que estás conturbada do teu coração? Porventura, eu não te acato, eu não te amo e te respeito? Porventura, eu não te amo mais daquele que os 8 filhos que ela me deu? E ela, não satisfeita, foi ao templo, orou com todo o coração, com toda a ternura a Deus, e pediu para que um filho nascesse. Mas no tempo, como era comum, as orações serem feitas coletivamente, em voz alta, tumultuante, porque é essa forma que eles compreendiam que Deus ouvia nossas preces. Porque a palavra oração vem do verbo latino, ore, boca. Boca aberta, proferindo, representa uma oração. Mas a oração não é isso. Esta oração é a alma aberta ao Criador, ao nosso Pai, a Jesus, vibrando em todo o nosso ser, para que caiamos em estado de prece. E em estado de prece, ela orava, lágrimas desciam nas suas faces, e ela balbuciava e conversava com Deus. O sacerdote, ele se aproximou dela e verificou aquele balbucio muito tenro. Ana, tu estás embriagada. Tu estás dominada pelo vinho. Não, Senhor, eu não estou dominada pelo vinho. Eu não tenho esse hábito. Eu converso, eu me manifesto com toda a alma aberta ao meu Deus, para que Ele me dê, como estéril, um filho. E Deus ouviu suas preces, porque o sacerdote, ele, imediatamente disse: abençoada seja, que Jeová te dê uma progenitura, que Jeová te encha dessa plenitude da vida, que é a procriação, para que viesse da terra. E nasceu Samuel. No capítulo 1, vocês verificarão que quando nasceu Samuel, ela recatada na humildade e nas preces, desde o primeiro ímpeto de levar seu filho ao templo, não era o hábito naquela ocasião. E chegando o templo, transtornada completamente,
dominada pela sua mediunidade, lançou a toda a humanidade um cântico igualzinho àquele do Magnífico de Maria, a todos que estavam presentes no templo. E esse cântico chama-se o Cântico de Ana, o cântico que nossa boca deve proferir. Senhor, eu me alegro nesse instante, porque tu olhaste para a humildade da tua serva. Senhor, tu me tiraste da fraqueza, das calúnias, do ódio. Ajuda aquela irmã. Senhor, tu me elevaste, além de quaisquer condições, delegando-me o poder que existe. Nos lança no Sheol e nos eleva. Tu partes a flecha daquele que se considera forte. Tu unges ao fraco para o poder da vida. Senhor, tu ajudas aos santos, protegendo os teus pés, e deixa os ímpios, os faladores vulgares, os caluniadores, calados nas profundezas do mal. Senhor, eu reconheço que nenhum homem prevalecerá pela força. É o amor, com este cântico sublime que se acha na Bíblia, representa para todos nós um ensinamento para que nossos corações possam viver assim na vida eterna que Deus nos dá através da vida material. Porque sabemos que a vida material tem seu ciclo. Viver, nascer, viver, morrer, renascer e reviver. E quando nós não obedecemos, não refreamos, como o apóstolo diz a nossa língua, nós estamos decadentes espiritualmente, porque estamos julgando aos nossos irmãos. Então, a palavra tem um poder divino quando ela é seguida por atos e ações meritórias. Quando não é assim, são discursos inúteis, que não tocam o coração, que não fazem vibrar a alma para que, como disse nosso irmão Emmanuel Swedenborg, nós devemos viver permanentemente com aliança com Deus, através da castidade da nossa língua, através do exemplo dos nossos atos, para que, com esta humildade que teve Ana, que teve Jesus, e todos aqueles que deixaram o luzeiro de luz na humanidade, um meio mais fácil de nós estabelecermos cada dia a comunhão com Deus. E esta aliança nós não devemos perder, como diz aquele médio do século XIX. Esse contato com Deus, esse contrato devemos fazê-lo todo dia, nos acautelando com a nossa língua, para que ela não seja a causa do mal em nós, os nossos próprios prejuízos ocasionados pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência. Quando Jesus Cristo deixou o braço, lá está no seu Evangelho, Mateus 15, em que os fariseus procuraram julgar os discípulos de Jesus, porque eles comiam sem lavar as mãos. Jesus nos deixou um ensinamento sábio para toda a humanidade, para que nós devemos seguir. Não é o que entra pela boca que malicia, faz mal ao homem. Porque o que entra pela boca vai ao ventre e sai para o lugar escuro. É o que sai da boca que envenena o homem, que infelicita o homem, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. E o nosso coração deve ser sublime no amor, no perdão, não condenando a ninguém, nem julgando a ninguém, para que não atraiamos para os nossos lares estas forças ignoras que só querem nos desviar da meta da vida, do objetivo preponderante, que é vivermos em paz e feliz. Se a boca fala
aquilo que está no coração de Jesus. O homem mau tira a maldade de dentro de si mesmo. O homem bom tira a sua bondade do seu coração e não engana ninguém. Portanto, essas palavras de Jesus, aqueles que se dizem religiosos, católicos, apostólicos, romanos, devem compreender, como disse Tiago, o que é a verdadeira religião. Cuidar das viúvas desamparadas, cuidar das crianças abandonadas. E assim nós compreendemos o nosso dever religioso, porque refreamos a nossa língua, refreamos os nossos instintos, e o nosso coração está puro, vive em harmonia com todos os órgãos, e esses órgãos não desfalecem, porque o Senhor está dentro de nós, vivendo, sentindo todas as nossas necessidades. Além disso, Jesus deixa, através de Lucas, sei todas essas verdades, de não condenar a ninguém, de não julgar a ninguém, de não julgar a ninguém uma alma rapaz, de sentir que, com a mesma maneira que julgamos os nossos irmãos, seremos julgados. Quando Jesus deixou esta sentença, ele deixou na terra bem claro para aqueles que têm compreensão e não vivem na frivolidade dos sentidos, no orgulho, na vaidade e todas estas coisas que nos faz entupir nossos ouvidos. Jesus deixou a cada um uma norma de vida, porque estava ali bem estereotipada a lei de causa e efeito, a lei do karma, que tudo que se faz, se paga, normalmente a força da palavra, que repercute no infinito, atraindo para nós a bondade que semeamos ou a destruição que também semeamos e que vamos colher. Que cada um deve compreender essa lei, que essa lei é universal, a lei de causa e efeito. Ninguém, quando caminha para o bem, deixa de satisfazer esta lei karma. E se todos os homens compreendessem que o mal é o mal para eles próprios, como disse Jesus, que a condenação é a condenação deles próprios, não haveria maldade, não haveria criaturas acrescendo a culpa, o pecado, como hoje acontece. Se as religiões se preocupassem de ensinar verdadeiramente isso, se cada um fosse o sacerdote da sua fé, da compreensão e da lei divina, havia uma humanidade onde ninguém faria o mal, porque já sabia antecipadamente que este mal recairia sobre ele. E pelo egoísmo humano, pela compreensão humana, ele, temeroso, não fazia mal a ninguém. E a humanidade do futuro é que se chamará verdadeiramente cristianismo. Porque, como disse o Padre Alta, cristianos alta em Cristo. O Cristo está dentro de nós. Cristianismo é vivência, é experiência de Deus, é prática constante da caridade e do bem, é contenção da língua diabólica que causa enfermidade e dor. É justamente aquilo que Tiago falou, o auxílio às viúvas desamparadas, o auxílio às criancinhas órfãs, para que não haja no futuro pares na sociedade e cada um cresça, seja educado com a noção do poder que está dentro de cada um. É compreender que a força bruta não educa ninguém, o que educa é a unidade daquele que é o educador, e o educando recebe essas vibrações de amor e se modifica. Portanto, cada um de nós, cônscio dessa responsabilidade, não condenará ninguém, não condenará as autoridades, não julgará ninguém, porque, como vimos hoje no ponto, quando aquela adulta, segundo a lei moçarética, ia ser apedrejada, o mestre imediatamente se comunicou com o alto como devemos fazer nesta circunstância difícil, e perguntou quem estava isento do pecado. Ninguém.
atirou a pedra, porque todos eram pecadores, porque nós temos dentro de nós um tribunal que é a nossa consciência. E ela ficou livre daqueles impedimentos terríveis, daquela grande humilhação. Vai e não peques mais. Não erres pela língua. Ajuda a vencer a tentação que assalta toda a humanidade, seguindo os conselhos de Jesus. Porque, meus irmãos, a voz que desce do alto é mansa, humilde, pacífica, tolerante, harmônica, e traz para cada um a alegria de viver. Que é nesta alegria que reina no mundo espiritual que Jesus quer deixar à humanidade odierna os caminhos para que ela se afaste da força do mal, siga e viva e não sofra. Portanto, repassando, se nós quisermos falar a língua dos anjos, se nós quisermos fazer a caridade, se nós nos dispusermos hoje a conter a nossa língua, a não julgar ninguém, porque esta precipitação de julgar é o nosso inimigo que está dentro de nós, bramindo, querendo a nossa queda. É, como disse, um motivo de enfermidade, de doença, de infecções terríveis que a medicina não pode educar. Mas a maior asepsia de todos nós, a asepsia do nosso corpo e do nosso espírito, é viver em paz e tranquilidade e manter sempre a aliança, o contato com Deus, através do refrear da nossa língua. Graças a Deus.